E hoje o nosso bate-papo é com o artista plástico e professor de arte Gabriel Góes. Gabriel, muito prazer e muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Prazer é meu. Gabriel, eu gosto de princípio conhecer um pouco do artista. Queria saber como você se apaixonou por essa profissão. Então, desde muito cedo eu tive contato com os artistas de São Paulo, porque meu pai é artista plástico e minha mãe é professora de artes. Então eu acabei convivendo num núcleo que acabou despertando muito interesse em mim. Que meu pai trabalhava na gráfica Imagos, que foi a maior gráfica dos anos 80, 90, de gravura em metal. Nossa, que legal. Ele era diretor, então eu tinha todo o convívio com o pessoal de fora que vinha para fazer gravura. Era a maior gráfica da América Latina e tinha residências aqui, então eu acabava convivendo com esse núcleo. E isso acho que formou um pouco dessa relação que eu tenho com a arte. Que legal. Pessoal, para quem não sabe, eu tô aqui em Capivari hoje, né? E eu queria saber como é trabalhar como artista plástico aqui nessa região. Complicado, porque se a gente for parar para pensar, o mercado de arte da região Capivari, Indaiatuba, Sorocaba, até mesmo Campinas, é um mercado muito restrito, porque a gente não tem galerias, grandes galerias. E o que acaba acontecendo dentro dessa região é que o pessoal que trabalha com arte, mesmo artistas muito bons, eles acabam tendo que escolher outras profissões para sobrevivência, para ter uma estabilidade. Para acabar não saindo da cidade, vamos dizer assim. Sim. Muita gente consegue fazer uma coisa assim que é única, que é a galera consegue tá morando nas cidades do interior, mas vendendo em São Paulo. Só que por causa do network que você tem que fazer, você tem que estar frequentando galerias, você tem que estar com contato com marchands, então fica um pouco difícil, mas ainda é possível. Agora, muita gente vive dentro das artes plásticas num viés mais de ilustração ou decoração. Decoração a gente ainda consegue encontrar vendendo em shopping, mas aí já é outro viés. E qual que é a diferença entre decoração e obra de arte? Porque, por exemplo, eu que sou leiga nesse assunto, não sei bem diferenciar. Você pode explicar pra gente? Então, a relação é mais ou menos assim. A decoração, ela é mais um estímulo visual. Ela é pro deleite visual. Simples assim. Então, é uma relação com os arabescos, com os angulares. É sempre uma relação de estrutura formal e diferente da obra de arte, que já tem uma relação com a expressão, com a expressividade, com o sentimento que envolve a obra. Basicamente, assim, explicando mais leigo, eu sempre gosto de falar que decoração é aquela obra que combina com o sofá. Aquele negócio que o cara vira falando, eu tenho um sofá vermelho, eu queria uma obra que ficasse lá, o cara fala assim, não, tem aqui uma marrom e vermelho que vai combinar. Entendi. É outro viés. Outra coisa. E, Gabriel, eu não sei se a gente pode dizer que cada artista tem um estilo, porque pelas suas obras eu percebo que você tem bastante retrato, né? Mas como funciona isso? É um gosto seu ou você tem um outro estilo de arte? Como que é? Não, então, sobre estilo a gente pode ver, fica difícil a gente se enquadrar num estilo dentro da arte contemporânea, porque a arte contemporânea ela é marcada por essa pluralidade, né? E uma das questões que acontece no Brasil, lá fora na década de 50, mas no Brasil na década de 70, é a formação da arte conceitual, que é um dos últimos estilos que a gente consegue categorizar assim fortemente, porque ele valorizava mais a ideia do que a obra. Na minha visão, é uma leitura errônea do que o Duchamp fazia. Então, o Duchamp, quando ele coloca o mictório dentro do museu, ele está fazendo uma crítica sobre como o museu consegue valorizar e instituir o que é arte. Agora, a gente vê que depois disso a arte conceitual ela vai falar assim, então não precisa mais da obra, o que interessa, o que importa é a ideia. Então, com esse esvaziamento da obra, da matéria, a gente vai ter um problema sério dentro das artes visuais,
que se você não tem obra, você não tem matéria, você tem abertura para happening, você tem abertura para um monte de outros tipos de artes visuais, mas você acaba esquecendo toda essa formação que a gente tem durante todo o período da história da arte, de conceitos e tudo mais. Então a ideia é que valoriza mais. Sendo que a ideia valoriza mais, a gente acaba chegando num aspecto onde o que é arte hoje em dia, o que é arte visual. Então a gente tem uma pluralidade de um monte de coisa, um monte de gente fazendo um monte de coisa, e o importante hoje em dia é a individualidade. Então, legal. Como as pessoas colocam sua obra. Eu tenho uma pesquisa, você viu aqui que a maioria é retrato, mas é uma pesquisa que eu escolhi para o mestrado. Essa legal. Pesquisa de mestrado, ela você vai passar 3, 4 anos estudando, então você escolhe alguma coisa que realmente é importante e te interessa dentro do núcleo de artes plásticas. Porque eu vejo que a arte, muita gente olha, né, para uma obra de arte e fala, nossa, o que é isso? É muito sentimento, né? Você tem que olhar aquilo imaginando coisas e o que o artista realmente quis passar com aquilo, né, Gabriel? Sim. Tem duas relações. Uma é empatia e a outra é projeção. Às vezes a gente olha e projeta alguma coisa que não tem nada a ver, mas isso também é válido. E às vezes é a empatia de você conseguir sentir o que o cara quis passar naquilo. Então essas duas coisas, a gente meio que discute que, mas você conseguiu entender a obra? Eu, na minha visão, não me interessa se a pessoa está entendendo a minha obra, mas eu quero que ela sinta alguma coisa com aquilo. Legal, com certeza. E você consegue listar uma obra sua favorita? Ou são tantas e você gosta de muitas? A questão é assim, eu acho difícil para qualquer artista plástico falar assim, eu gosto mais da obra de 2005. Porque você aprende, você descobre algumas coisas que você gosta naquela obra e a anterior sempre vai te dar subsídio para você fazer a próxima. Então na próxima você vai colocar elementos, questões que funcionaram ali e essas questões elas vão somando e criando uma individualidade, vai criando uma unidade no seu trabalho, né? Então a última eu acho que é sempre a mais legal. Por exemplo, eu quero comprar uma obra de arte sua. Como que funciona? Você pergunta para a pessoa o que ela espera, o que ela quer, enfim, para poder entender o que ela deseja, para você poder criar alguma coisa. Como que funciona? Então, é meio complicado, porque existe esse viés. Você vai e me escolhe algumas coisas, alguns elementos que você quer numa obra. Isso é possível. Só que a grande diferença é quando eu acho que o grande lance de poder ter um trabalho como professor ou poder ter um trabalho de ilustrador é te dar a liberdade de não se sujeitar a fazer qualquer coisa. Então, se vierem para mim e falarem assim, eu quero um tubarão numa taça, beleza, eu posso concretizar isso de uma forma. Agora, a forma com que eu vou fazer isso já é algo mais pessoal, porque se tirar o caráter pessoal da obra de arte, aí eu não sei o que sobra. E Gabriel, vamos falar um pouco da sua, como professor, você ministra aulas para crianças, para adolescentes, como que é? Ciclo básico inteiro, então dou aula para Fundamental 2, para médio, para cursinho, e dou aula também para adultos que basicamente eles querem aquilo como hobby, né? E como que é a diferença de você ministrar para criança e para um pessoal mais velho? Você consegue ver essa diferença, né? A relação da maturidade, ela se expressa na obra, com certeza. Porque criança acho que é mais fantasiosa, às vezes, para fazer uma obra, enfim, adulto tem uma outra concepção. Sim. A criança, eu sempre falo que a criança, o pessoal fala assim, mas isso é desenho de criança. A criança, ela é mais livre, ela trabalha mais com as relações lúdicas dentro da obra de arte. Então, ela produz algumas coisas que seriam impossíveis para alguém mais velho conseguir. Entendi. Agora, o cara mais velho ele tem mais maturidade no olhar, então ele consegue perceber umas relações diferentes, como perspectiva, luz e sombra,
todas essas relações são mais estruturadas nas pessoas que já têm, a partir dos 18 anos, você já tem uma outra concepção. Agora, essa molecada mais nova, ela tem um outro viés. Já me perguntaram várias vezes, falaram, eu vi no Fantástico que tinha uma menina pintando ali, e aquilo é arte, aquilo é legal. Eu assisti aquilo, falei, pô, aquilo é legal, porque, por exemplo, as relações que ela colocava de cores ali, não é uma relação que seria aceitável para um adulto fazer. Colocar um verde do lado de um vermelho, aquilo briga. Então o cara se sentiria incomodado. Enquanto a criança ela vai com uma liberdade tremenda, ela faz obras que seriam impossíveis para o pessoal mais velho. Muito bacana. E para a gente terminar, eu queria saber qual que é o seu sentimento em repassar o seu conhecimento como artista, né, para tantas pessoas. Eu acho que é sempre importante o que a arte, em geral, qualquer tipo de arte, ela exalta, é essa questão da sensibilidade, da criatividade, porque no mundo que a gente tem cada vez mais as questões utilitárias dos objetos, então, para que serve eu assistir um amanhecer? Aí, e não só as questões utilitárias dos objetos, mas as pessoas começam a trabalhar as questões utilitárias em cima de pessoas normais. Então, o empresário ele vai ver o trabalhador como uma questão monetária, funcional, e a arte faz você olhar aquilo de forma diferente. Mas a gente está tão focado, né, nas coisas que não dá tempo. Tempo, assim, a gente arruma tempo, né? Mas de você ter uma outra visão, né, das coisas. Sim, e é legal trabalhar com criança, porque despertar isso muito novo faz com que eles pensem um pouco fora da casinha, eles tenham uma sensibilidade, um amadurecimento nessa questão mais emocional. Gabriel, muito obrigada, né? Eu acho que esclareceu a dúvidas de muitas pessoas, inclusive a minha, abrir a mente para muita coisa legal em obras de artes, etc. Eu queria que você deixasse seus contatos para o pessoal lá de casa. Sim, eu tenho um site que está terminando agora, que é gabrielgois.com.br, www.gabrielgois.com.br. Aí tem um pouco do meu trabalho. Muito obrigada, viu? Obrigado. Pessoal, então confiram o site e não saiam daí que no próximo bloco tem muito mais.